Bom, como eu diferencio visão do olhar? Ó, na verdade, na minha concepção, claro, eu acho que tudo que eu falar aqui é tudo desde o meu entendimento. E na minha concepção, todas as pessoas já nascem, né, com esse dom da visão, certo? Mas algumas aprimoram essa questão que é uma característica inerente ao nascimento, que é a visão, são os sentidos, aprimoram e sabem ver de verdade. O olhar, para mim, é o saber ver. O olhar, para mim, é a visão apurada, a visão detalhista. Então eu acho que o olhar você aprende, né? O olhar você adquire, a visão você já nasce com. Então qualquer pessoa no mundo consegue ver, né? Claro, as pessoas deficientes no caso do sentido da visão não, mas enfim, pessoas que sabem ver nem sempre sabem olhar, né? Com certeza uma pessoa que sabe o olhar, que tem o olhar, na verdade que tem o olhar, vem, né? Então eu acho que o olhar, como é que você adquire o olhar, como é que você consegue, né, aprimorar essa questão? A partir da cultura visual, né? A cultura visual para mim é a coisa mais importante, ainda mais quem trabalha com imagem, é mais quem trabalha com expressão. Então é só com as referências, só com a cultura visual que a gente sabe o que é o olhar, só com o estudo, com a dedicação. Então eu acho que é fundamental a leitura de imagens, é fundamental o estudo de imagem, né? A semiótica aplicada à imagem, né? A antropologia, a etnografia, enfim, grandes autores que falam da questão da cultura de si só, né? Então você tem que se perceber, você tem que conhecer o que os outros estão fazendo, o que fizeram, né? O que está acontecendo, para conseguir ter o olhar. Se você não tiver referência em cultura visual, você não vai conseguir, né, esse mais do que um presente, esse mais do que um poder, que é saber ver. A visão, ela é o olhar é muito subjetivo, né? Tudo bem que é só uma questão de nomenclatura, acredito também, mas se for para dizer, a visão é algo que todos têm, né? E o olhar, especialmente quando ele é condicionado, ele observa, ele vê o que ele quer, né? Enquanto todos podem ter um olhar diferente acerca de um tema comum, a visão pode ser algo mais geral. Como o meu olhar interfere na minha produção? Eu acho que em tudo, né? Eu tenho certeza absolutamente em tudo, porque eu trabalho com o olhar, eu trabalho com a imagem, né? As minhas composições são desde as minhas referências, a minha cor é desde as minhas referências, né? Os meus signos visuais são desde as minhas referências, do meu entendimento. Então, quando eu consigo observar, quando eu consigo olhar, quando eu descubro os signos que me dão as pistas do entorno, que me dão as pistas das pessoas, né? Daí eu vou começar a entender. Então eu sou um cara que eu sou um observador, né? Assim, desde que eu me entendo por gente, eu observo muito, porque são as pistas, são esses detalhes que me permitem identificar uma mensagem, identificar, né, uma atitude. Então, tudo, né, o olhar e todas essas práticas de estudo, de linguagem, essas práticas de referências, de busca de referências de fotografias, tudo forma o nosso olhar. E quanto mais maduro é o nosso olhar, né, mais maduro, mais sentimental, mais visceral vai ser nossa imagem que a gente produz. Então, eu acho que tudo, né, o olhar é tudo na minha profissão. Assim, perguntar para um fotógrafo, você pode mostrar para um fotógrafo o que é um elefante pendurado como se fosse um mobile, entendeu? E para quem observa, para quem vê, aquilo ali é um elefante pendurado, entendeu? Mas para um fotógrafo ele vai ver de diversas maneiras. Ele observa, ele recorta de diversas maneiras. Ele, dependendo de tudo aquilo que ele já viveu, de todas as experiências dele, parafraseando algum fotógrafo que já falou, que já determinou isso, que a gente consegue fotografar, a gente consegue recortar, a gente consegue observar, dependendo do número de livros que a gente leu, filmes, quadros, nossas referências culturais. E isso determina a forma que a gente vê o mundo. Mais ou menos isso.
Bom, como o olhar do o cara que interpreta, né, o espectador, né, como o olhar do que está interpretando ali a imagem, o espectador, né, influencia na percepção da imagem. Olha, da mesma forma que o olhar influencia na produção da imagem, né? A fotografia é como a arte e é como uma cebola. Ela existe em camadas. As camadas, né, são as percepções que você pode ter e as percepções e as mensagens que você pode escrever na sua imagem. Então, eu acho que para você cortar essa cebola, para você entrar mais profundo nas camadas, você tem que ter uma faca. A faca, que eu faço analogia da cultura visual, da cultura de nós mesmos. Nós temos que ler, nós temos que viajar, nós temos que amar, nós temos que, né, entender, porque tudo faz parte da nossa cultura, da nossa cultura visual, da nossa carga histórica. E quando a gente fala de imagem, de fotografia, de arte, a gente fala de subjetividade, né? Então a subjetividade da intrínseca das expressões da arte e a fotografia dentro precisa de cultura, né? Precisa de olhar. Então, se eu faço uma foto, né, com uma mensagem por trás daquela imagem bidimensional, se eu faço uma imagem como essa e o receptor, né, o cara que está ali lendo, tentando interpretar, não tem cultura suficiente visual ou cultura, enfim, né, de pessoa, ele não tem os signos. Claro que ele não vai interpretar, né? Você pegar um Jeff Wall, tentar interpretar um Jeff Wall sem conhecer a semiótica da imagem, né? Você pegar um LaChapelle, né? Um cara incrível. Então, se você não conhecer essa cultura visual, você não ter, né? Você não ler, não ver cinema, design, as artes, a história da arte, você não vai conseguir interpretar muita coisa. Então, tudo depende, né? Influencia também total. Você interpreta mais ou menos de acordo com o que você sabe. Eu gosto muito de fotografar retratos. Eles, pra mim, são é o que eu não domino e é o que eu mais gosto de ver. Fotógrafos como Darian Ornelis, o J.R. Duran, Steven Meisel, Steve McCurry, eles me influenciam a fotografar pessoas e que eu não consigo me ver fotografando de outra maneira. Acredito que, me inspirando em fotógrafos, em retratistas, eu consigo trabalhar as minhas pautas, o meu trabalho, em retratos. Eu gosto de, quando me deparo com situações adversas, poder parar e fazer um retrato. E tentar naquele retrato demonstrar aquilo que está acontecendo. Alguns fotógrafos acreditam que o fotógrafo não deve interferir. E eu já acredito que o fotógrafo pode interferir. E que um retrato bem feito e bem executado, ele pode mostrar uma situação de uma forma ainda mais impactante. E o meu trabalho, eu acredito que se baseia nisso. Não de criar situações, contar em verdades, mas que o retrato, ele pode muito bem ser um retrato da realidade. Contar a realidade de uma forma mais pausada e mais pensada. Da mesma maneira que um fotógrafo recorta aquilo que ele já viveu, que ele já presenciou, que ele já estudou, uma pessoa que, quando vê uma obra, ela também deve ter uma bagagem cultural para poder tentar entender, para poder entender aquilo que o fotógrafo propôs. Assim como nas obras, assim como artistas que trabalham com pintura, com as mais diversas formas de se expressar, ele também tem que ter essa bagagem cultural para poder entender o que o artista propôs. Você pode criar uma imagem cheia de referências, mas ela com certeza terá bem mais impacto se o mundo, ou se o público tiver essa bagagem cultural também. É preciso criar uma instrução, é preciso ter uma instrução visual, é preciso ter uma cultura visual. Eu acredito que hoje a gente tem o brasileiro, sei lá, o mundo hoje vive uma cultura visual. É muito cercado de imagens, é muito cercado a internet, existe uma possibilidade muito grande de adquirir essa cultura. Acredito que nem todas as pessoas que veem minhas fotos, elas interpretam as minhas imagens da mesma maneira que eu. Ainda mais baseado em questões puramente técnicas.
Eu gosto de ser técnico, de ter imagens que são perfeitas. Da mesma forma que o fotógrafo passa pelo processo de criar suas imagens, de retratar aquilo que ele vivenciou, conforme a toda aquela bagagem cultural que ele carrega, o espectador também passa por isso. Ele também vai interpretar de diferentes maneiras aquilo que o fotógrafo ou que o artista passa naquela imagem, né? Se ele estiver triste, se ele estiver alegre, tudo aquilo que ele já viveu vai influenciar da forma como ele interpreta as imagens e os signos que são contidos em cada imagem, em cada obra.